Olá, bem-vindo. Nessa aula a gente vai fazer aqui a programação dos botões da lateral aqui, né? Então eu quero mostrar como que a gente faz esse efeito, né? Se você observar, o botão Home, ele tá clarinho aqui, né? Ele tá com um fundinho clarinho, mostrando que está selecionado. A gente está na janela Home, né, da nossa aplicação. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Config, você vai ver que ele fica invisível ali, ó, o cantinho, né, o fundinho do botão, e deixa o botão de configurações já branquinho. Então esse efeito aqui a gente fez também com o botão de sair, né? Evidentemente o botão de sair você vai sair diretamente para a aplicação, nem vai aparecer esse efeito, mas é só para você poder entender como é que funciona isso, né? Quando a gente tiver outros botões aqui, isso vai funcionar de uma maneira bem legal, tá? Então eu vou te mostrar como é que faz isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é fácil, tá? A gente vai precisar de uma função recursiva para a gente localizar o objeto, né, o retângulo que está lá no fundo, deixar ele visível e invisível. Bem tranquilo, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer, né? Eu vou criar aqui um método novo chamado ativar, desativar botão, tá? Eu vou criar ele aqui antes do private para a gente poder associar esse evento ao evento do clique do botão, tá? Então eu vou colocar aqui como ativar botão menu, tá? Ele precisa aqui de um sender do tipo TObject e ele é uma procedure, tá? Aqui, ó, porque ele é um evento, tá? A assinatura padrão do evento onClick é o sender e um TObject como classe, tá? Então aqui eu vou dar um Ctrl+Shift+C, vou marcar ele aqui como comentário e aí eu vou te mostrar o seguinte, ó. O que a gente vai fazer, em cada speed button desse daqui, ó, que está dentro dos nossos objetos, a gente vai aqui no onClick, vamos pegar ele aqui, ó, ele vai aparecer ativar, desativar, ativar um botão menu, tá? Se ele não está ali antes do private, ele não aparece aqui no Object Inspector, tá? Por isso que eu coloquei ele antes do private, junto com os demais eventos da nossa aplicação, ok? Então eu vou clicar nele aqui, vou procurar aqui o outro botão, vamos procurar ele aqui, ó, Speed Button, vamos lá também, ó, ele vai associar também ao mesmo cara, e vamos pegar aqui o outro que é o sair, também vai ser associado àquele cara, beleza? E aí a gente vai programar então este evento aqui, ok? O que a gente precisa aqui, só para você entender de forma a teoria aqui, né? Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar lá para cima, a gente tem aqui dentro desse botão, nós temos um retângulo, né? Que é um retângulo que a gente colocou de fundo. Então deixa eu só achar ele aqui. Ó, nós temos aqui esse botão que a gente vai fazer o seguinte efeito. Nós vamos deixar ele visível e invisível de acordo com a seleção do ícone, né? De acordo com o clique do usuário. Então, se eu cliquei no botão de Home, eu deixo ele visível e deixo os outros ícones, os outros retângulos invisíveis. Se eu cliquei num outro cara, eu deixo ele invisível e deixo o visível do botão que eu cliquei, tá? Ou seja, esse retângulo aqui em cada um dos botões que a gente tem, eles vão ficar oscilando aí, né? Alternando, na verdade, entre visível e invisível. Basicamente é isso. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um loop, né, no componente, procurar esse retângulo aqui e aí fazer com que ele fique visível e invisível, tá? E para isso eu tenho que fazer uma busca recursiva nessa barra lateral aqui, tá? Que é o meu layout menu. E aí eu vou verificar se ele está dentro desse retângulo aqui, ó, dentro do Rec Back menu. Se ele estiver dentro desse cara e for o retângulo que eu realmente quero deixar visível ou invisível, aí sim eu faço essa mudança. Caso contrário, ele continua o loop e vai procurar todos os retângulos ali dentro dessa barra lateral. Tá? Parece complexo, mas você vai ver que o código é bastante simples. Então, vamos lá, o que eu vou fazer aqui, né? Dentro deste método, né? Eu vou criar um outro método aqui chamado realçar. Eu vou esperar um aControl, um parâmetro aControl do tipo tControl e vou esperar também aqui um aVisible do tipo boolean, ok? Essa daqui vai ser a nossa função recursiva. Essa função recursiva eu vou fazer um loop. Eu vou precisar de uma variável inteira aqui.
vai ser for i, vai de 0 até o pred do acontrol.controlsCount begin end, tá? Então, aqui eu vou chamar essa função realçar aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Quando ele chamar aqui, realçar, vou colocar lyt menu e false. Por que isso, Adriano? Porque eu vou dar duas passadas aqui no menu, né? A primeira passada é para deixar todos aqueles retângulos invisíveis. Primeiro eu passo na barra lateral uma vez, dou um loop, procuro todos os retângulos de todos os botões, deixo invisível, tá? Então eu vou deixar como falso. E uma segunda passada, realçar, aí eu vou passar para ele qual que foi o layout do ícone do speed button que eu cliquei, tá? Então eu vou fazer assim, ó, t-layout, beleza. Aqui eu vou colocar t-speed button, de quem? Do sender, tá? E aqui eu vou colocar um parent, aqui, ó. Beleza? O que eu estou dizendo? Eu quero o seguinte, ó, eu vou passar como parâmetro a primeira vez o meu lyt layout aqui esquerdo, tá? Que vai ser o lyt menu. Então eu vou passar esse cara aqui como parâmetro na primeira passada. Então ele vai dar um loop, vai localizar todo mundo que tem que ficar invisível e vai marcar todo mundo como invisível. A segunda linha eu vou passar diretamente o layout do botão onde eu cliquei, e eu consigo identificar qual que é o botão através do sender, tá? Então eu vou clicar no botão speed button, o sender dele, né, o sender que vai ser enviado pelo padrão é o próprio botão, e eu quero saber quem é o dono dele, né? E o dono dele vai ser o btn início, só que eu vou fazer um typecast nele para subir os níveis e saber exatamente quem é o objeto. E aí eu vou dar um loop neste lyt btn início, até localizar o retângulo. Localizei, eu deixo ele visível, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui nessa programação, beleza? Então vamos lá, a segunda linha aqui, eu estou fazendo pegando o parent aqui, né, o parent do meu speed button, tá? E estou fazendo um typecast aqui porque eu sei que o dono desse componente, né, o proprietário desse componente é um t-layout, ok? E aí eu passo aqui vírgula true, que é o segundo parâmetro, tá? Beleza. Ou seja, aqui deixa todos os botões com o retângulo desselecionados, vou colocar aqui, ó, sem seleção, deixa somente o botão clicado com seleção, tá? Então, basicamente é isso que a gente está fazendo aqui, ok? Legal, muito bom. E o que esse menu, o que esse método realçar vai fazer, né? Vamos lá. Aqui eu estou dando um loop nos controles do acontrol que eu mandei aqui por default, por parâmetro, tá? O primeiro foi o lyt menu e o segundo foi o pai, né? O dono do speed button, tá? Então vai ser o layout btn menu, layout btn sair, enfim, assim por diante, tá? Então o que eu faço? Primeiro eu vou testar se a classe do componente que eu estou passando aqui é um retângulo, tá? Então if, aqui eu vou fazer a control de controls de is t retângulo, tá? Retângulo, aqui ó. Se ele for do tipo t retângulo, aí beleza, aí legal. Deixa eu dar um Ctrl F9 aqui, ele está reclamando um pouquinho. Rectangle, aqui está faltando um N. Se ele for dessa classe, aí eu verifico o seguinte, né? Vou colocar aqui também um end, colocar aqui uppercase, você já vai entender, uppercase do T retângulo. Vou até colocar na linha de baixo aqui. E é um not, tá? Eu vou te explicar direitinho. Uppercase T retângulo.
Aqui vamos fazer o typecast do a control, ponto controls de i, né? E aqui ponto name igual a rec back menu. Já vou te explicar exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Deixa eu só colocar um parênteses a mais, uppercase, tá certo. Aqui tem um parêntese. Aqui, ó. Então o que eu estou fazendo aqui, né? E aqui não tem esse parênteses. O que eu estou fazendo? Eu estou dando um loop no controle que foi passado por parâmetro e estou verificando, né? Como eu estou dando um loop em todos os objetos ali dentro, eu estou perguntando, esse é um T-retângulo? Então verifica para mim se esse retângulo não é o retângulo principal, que é esse azulzinho aqui, tá? Eu não quero que esse azulzinho fique invisível, então eu verifico, né, o name dele. Se ele bater com o name daqui, então eu não faço nada, né? Eu passo batido. Então por isso com o end not aqui, tá? Eu só quero que ele pegue os retângulos dos componentes desses botõezinhos pequenos que a gente desenhou ali, tá? Se ele tiver dentro dessas condições, então o que eu faço? Agora eu faço um typecast, eu vou pegar esse cara aqui, ó, do jeitinho que tá aqui. Então eu estou passando aqui pela interação do loop, né? Eu faço visible, response igual a visible, certo? Beleza, então o que eu estou dizendo para ele? Olha, vasculha aí dentro dessa barra lateral, né? Toda vez que você encontrar um retângulo, verifique, esse retângulo é o principal? Não, então deixa ele invisível. Esse retângulo é o principal? Não, então deixa ele invisível, e assim por diante. Então ele vai marcar todo mundo como invisível, tá? E aí, em cada interação do loop, eu chamo novamente o realçar, tá? Novamente, isso chama-se método recursivo, então eu chamo ele de novo, realçar, tá? E passo novamente. Aí eu passo, nesse caso aqui, a própria interação do loop, tá? Que é um objeto que está ali dentro, vírgula, a visible. Por que isso, Adriano? Porque eu preciso vasculhar, né? Quando eu passo aqui por dentro de um desses botões, né? Eu tenho que vasculhar em toda a estrutura de componentes que tem ali, né? Ou seja, a função recursiva serve para que eu possa vasculhar toda a hierarquia de componentes que existe aqui nessa estrutura, tá? Então ele vai procurar dentro de cada componente. Então, quando eu paro em cima de um dos componentes, né? Por exemplo, eu cliquei aqui em cima do menu, né? Estou passando por ele. As próximas passadas ele vai passar aqui dentro, vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui. Então ele vai vasculhar tudo, tá? Para poder encontrar ali os objetos que precisam ser marcados como visível, verdadeiro ou falso, tá? Então é isso que eu estou fazendo, por isso que eu chamo novamente aqui o recursivo. Beleza? Aqui não tem essa vírgula, esse parênteses, é só isso aqui. E aqui, como é uma única instrução, se você quiser deixar assim como no Delphi, normal, sem problema. E aqui, beleza, tá? Visible, true. Pronto, basicamente é isso, tá? A gente faz essa função aqui. Então, só recapitulando, a primeira vez ele deixa todo mundo invisível, na segunda vez ele deixa visível somente o retângulo necessário, tá? Então, se eu executar agora aqui a aplicação, você vai ver aqui, ó, cliquei, tá vendo? Ele ficou lá aparentemente azulzinho, branquinho bem clarinho, cliquei ali de novo, cliquei. Se eu não chamar a segunda função aqui, ó, vou colocar assim, ó, só a primeira, tá? Não se preocupe, né? Parece que a gente tá fazendo vários loops aí, né? Isso pode ficar lento? Não pode, porque a quantidade de componentes é bem pequena, tá? Então, ó, cliquei aqui, tá vendo? Ele desmarcou todo mundo do clarinho ali, né? Então eu fiz só a primeira parte, deixando todo mundo invisível, tá? Se eu colocar só esse cara aqui, só a segunda chamada, o que vai acontecer? O primeiro, o home default já está selecionado, né? Se eu clicar aqui no segundo, o segundo também fica selecionado, tá vendo? Então eu não quero esse efeito, ó. Cliquei no terceiro, o terceiro também fica. Por isso que a gente faz duas chamadas, tá? Uma para deixar todo mundo invisível e a segunda para deixar só aquele botão visível. Ou seja,
a gente está fazendo uma função recursiva aqui, tá? Cliquei aqui, ó, beleza. Você pode usar essa mesma metodologia para qualquer coisa, tá? Para qualquer coisa que você queira aí no seu dia a dia, tá? Se você estiver criando uma barra de botões ou estiver criando, de repente, uma janela onde você selecione um item e desmarca o outro, você pode fazer esse tipo de uso aí de procedimentos recursivos em qualquer coisa praticamente, beleza? Então a gente se vê na próxima aula, muito obrigado e até lá.